Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Gostaria de convidar a todos para nos seguir nas nossas redes, curtir, compartilhar, deixar seus comentários e se inscreva no nosso canal também. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. Hoje nós vamos tratar um tema que sempre está em evidência, mas que precisa ser falado a todo momento, porque é um tema muito interessante, importante, que tem muitos mitos ainda em relação a ele. Então, sustentabilidade, ESG, meio ambiente, diversidade, tudo isso. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, fazer uma menção a eles, essas empresas, esses parceiros que estão fazendo com que o Papo de Indústria consiga crescer a cada dia, que a gente traga conteúdos interessantes e relevantes que fazem diferença para a indústria. Então, começando pela Verus, né, que é nosso parceiro. Quem quer melhorar a produtividade da sua empresa e controlar a sua produção em tempo real, de ponta a ponta, então tem que conhecer as soluções da Verus. O sistema MES da Verus, que é de alta tecnologia e muito moderno. E também a inteligência artificial da Verus, que é a Verônica, que é um gerente industrial, um gerente de produção na palma da mão. Então, querendo ter essas tecnologias e esses benefícios, né, temos que conhecer a solução da Verus, nosso parceiro e patrocinador do Papo de Indústria. Isso aí. Também o Grupo Altec, né, uma empresa com 23 anos de história. O Grupo Altec ela é uma referência no segmento de máquinas operatrizes e soluções industriais, com um ecossistema completo de soluções para potencializar a produtividade da sua indústria. O Grupo Altec é parceiro ideal de negócios. Entre em contato com a Altec para saber mais. E, por último, então, a Stulz Ferramentas, então, que é distribuidor oficial da marca Tungaloi NTK aqui em Caxias do Sul e na região da Serra Gaúcha. A Stulz, que é, então, uma referência em fabricação e também em fornecimento de ferramentas para usinagem, né, com soluções aí para melhorar a produtividade, para melhorar os processos. Então, se você quiser ter ferramentas de alta qualidade, de alta performance, entre em contato então com a Stulz Ferramentas. Então, sem mais delongas, vamos ao tema, né? Como eu já falei anteriormente, sustentabilidade, ESG, diversidade, meio ambiente. Nós vamos falar de tudo isso hoje no Papo de Indústria. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Kellen Celal, que é a diretora da APQ Gestão para a Sustentabilidade. Então, nós gostaríamos primeiro de cumprimentá-la e agradecer pela tua presença aqui no Papo de Indústria. É um prazer te receber aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu fico bem contente de ser convidada, né? Acompanho o Papo de Indústria. Gosto muito dessa linguagem, dessa simplicidade, né? Que o maior objetivo é agregar para a nossa indústria aqui da região, né? E espero poder contribuir também, falando um pouquinho do nosso trabalho. Com certeza, com certeza. E a primeira pergunta, então, o que é ESG, né? É uma sigla que a gente ouve falar com muita frequência, mas talvez muitas pessoas, assim como nós, até um tempinho atrás, já não sabíamos o que era o ESG, né? O ESG, então, é uma sigla para a gente falar sobre tudo que tem na área ambiental de uma empresa, de uma organização, ambiental, social e a governança. Então, dentro da área ambiental, a gente vai olhar para todos aqueles requisitos, desde quando a empresa ela vai ser instalada, ela precisa de um alvará, né, de uma licença ambiental, olhar para a parte de carbono, que é uma novidade também aqui para nós, né, na Serra. E ambiental, então, ela engloba todos os requisitos ambientais. O consumo energético, o consumo de água, desperdícios também, porque quando a gente consegue eliminar desperdícios, a gente vai reduzir o consumo de matéria-prima, né? E gestão de resíduos. Gestão de resíduos, muito importante, tratamento de efluentes, né? Então, o ambiental, ele engloba um pouco de tudo específico da área ambiental. Social, ele vai olhar para as pessoas, então, não só para os funcionários dentro da indústria. Então, como que a indústria se relaciona com os funcionários, com a comunidade, com todas as partes interessadas, né? Como que a empresa cuida, por exemplo, de
como que ela ouve as pessoas da comunidade, as pessoas ao entorno da empresa, elas podem acessar, podem conversar com a indústria, como que é esse canal. E a parte, aí entra também toda a parte trabalhista, e a gente estava falando ali na chegada, né, sobre os episódios do Papo de Indústria, que eu consegui fazer um link de cada episódio de vocês, linkando com os ODSs, que são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que eles vão permear entre o ambiental, social e governança. E essa parte da governança, então, assim, é como a empresa cuida, como ela governa, qual é a estrutura organizacional da empresa, né? Como ela lida com os clientes, com os fornecedores. Muitas empresas falam, né? Tem muito marketing do ESG. Tem muito greenwashing, que a gente fala também, que é a parte do verde, né? As empresas vendem algo que na prática não acontece. Então, quando a gente fala de governança, não adianta eu vender lá que eu sou ESG, se eu fico espremendo ao máximo os meus fornecedores, né? Matando o fornecedor. Matando o fornecedor. Então, a governança é isso. Como que tu trabalha, além de ter o teu lucro na empresa, mas como que tu faz todos crescerem juntos? É olhar para toda a nossa cadeia de valor também. E dentro da governança entra, por exemplo, a parte de anticorrupção, como que a gente olha para esses escândalos que aconteceram até na nossa região. Brasil, né? O famoso compliance. Isso, de a gente cuidar, assim, para quem é meu parceiro de negócio, né? Sim. Eu estou trabalhando com vocês, daqui a pouco a gente descobre que tem algo errado na tua empresa, vai sujar o meu nome também. Então, e cada vez mais o ESG, ele não é só algo assim bonitinho, né, do marketing. Ele é uma forma de fazer o próprio negócio. Então, cada vez mais as empresas, elas estão olhando para a cadeia de valor e elas estão olhando para aquilo que tu faz. Então, o que tu faz de bom no social, no ambiental e de governança, além da tua obrigação, né? Não só aquilo que a lei obriga, e se eu quero ou não ser tua parceira de negócio. Isso vale também para os funcionários. A gente vê hoje a dificuldade de atrair, às vezes, alguns talentos, e tem estudos já mostrando que as empresas que praticam ESG, que possuem estratégias ESG, elas conseguem atrair mais talentos também, além de investimento, clientes, né? Dinheiro financeiro, que é o lucro tão desejado também. Mas eu penso que além que como no teu caso, profissionais que se pautam por esse trabalho, é um desafio também mostrar o valor e realmente trazer isso para a realidade das empresas, das indústrias, porque como tu falaste muito bem, se cria uma glamorização, vamos dizer assim, em cima do ESG, né? E isso acaba para muitos atraindo, mas para muitos repelindo. Sim. Né? Então, eu acho que é um desafio tu, como profissional, trazer isso de uma forma concreta, vamos dizer assim, para dentro das indústrias, né? Das indústrias e para as empresas de um modo geral, nós estamos falando só de indústrias, né? Então, eu penso que é um desafio também para ti como profissional, né? Queria que tu falasse um pouco desse teu desafio, né, em relação a implementar essa parte do ESG, né? Especialmente assim na nossa região, né, onde a gente tem indústrias que elas não querem, eu não quero ouvir sobre ESG, eu acho que vai ser um mimimi para o meu negócio, mas ninguém explicou, por isso é tão importante também aqui o podcast, né, trazer conhecimento para a indústria, porque muitas vezes a gente vai numa empresa, a gente precisa convencer o dono ou convencer a equipe técnica que o trabalho vai trazer resultado, enquanto a gente vai em outras que elas já estão fornecendo para uma grande indústria e elas já sabem que elas precisam, né? Então, se eu forneço, por exemplo, para John Deere, os fornecedores, para conseguir fornecer para uma empresa desse porte, eu preciso já ter vários critérios já estabelecidos, porque eu vou passar por uma fase todo ano que é a avaliação de fornecedores, e isso não só para o exemplo da John Deere, mas as indústrias aqui da região, as maiores também, elas estão sendo avaliadas e elas estão avaliando o fornecedor. Então, para algumas empresas eu tento chegar assim, olha,
tu quer fornecer para quem, né? Ou tem o cliente, eu queria exportar, ainda não exporto. Quero exportar para onde? Para a Alemanha, para Portugal. Se é um país da União Europeia, por exemplo, eu sei já explicar para a empresa que ele precisa do CBAM. Não sei se vocês já ouviram falar. CBAM é um código de ajustamento de fronteiras que ele começou no final de 2023, onde muitas das nossas indústrias aqui da região entraram. Então, são empresas que fornecem algo no seu produto que tenha ferro, aço ou fertilizante, cimento. Para eles entrarem na União Europeia, em qualquer país, eles precisam preencher essa planilha. É uma planilha do CBAM mostrando dados das emissões de gás de efeito estufa. Então, quantas toneladas de carbono tua empresa emitiu para fazer os serviços lá da usinagem, das vendas, né? Porque a gente olha isso não só para a indústria, olha também para um comércio, para qualquer escritório. Então, eu tento olhar as necessidades da empresa. O que tu precisa? Se eu conseguisse produzir mais automatizando uma máquina, então a gente já olha lá para a parte da inovação, da produção responsável, o ODS 12, o ODS 9, que a gente brincou lá no início, tudo está interligado dentro do ESG. Então, quando a gente consegue mostrar, né, para algumas indústrias que, se tu quer exportar e tu não faz o teu inventário, tu vai ter mais esse obstáculo, porque quando for cobrado o CBAM nada mais é do que inserir resultados do inventário de carbono. Primeiro, tu tem que fazer esse inventário. E são serviços que não é assim, em uma semana que a gente faça. A gente tem que ir implementando práticas na empresa. Ou olhar para os concorrentes, né? O que o teu concorrente faz? Tem empresas que a gente vai e que a pessoa diz, diminuir minha pontuação no meu maior cliente, porque eu não tinha esse tal de ESG. E daí a gente vai olhar o que ele não tinha, porque a empresa às vezes ela acha que é algo muito misterioso, né? Algo muito maior do que realmente é, e a gente consegue olhar então para as siglas ali ESG, olhar em todas as áreas o que é mais importante, o que faz sentido para o teu negócio. Quando a gente fala, por exemplo, de igualdade de gênero, né? Tem empresas que não querem, eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, não faz sentido para ti. Talvez eu vá numa indústria onde só tem homem na produção. Eu não vou ir lá e falar para o dono da empresa, tu precisa contratar mais mulheres, porque talvez as mulheres nem queiram estar ali, né? Independendo não só na produção, mas em cargos de liderança, que se fala muito, né? O percentual de mulheres em cargos de liderança é um indicador social. Só que tem empresas que a gente vai conversar com os encarregados, o dono da empresa, não tem nenhuma mulher que queira um cargo de liderança ali. E tá tudo bem, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido para o teu negócio ser sustentável. E ser sustentável não é só ambiental, é ser sustentável financeiramente. A gente quer que a empresa perdure e que ela tenha lucros, né? E seja competitiva. Usar o ESG como algo para se tornar cada vez mais competitivo mesmo. Esse é um ponto que, quando a gente fala dessa questão ESG, sustentabilidade, a maioria das pessoas veem isso como um custo, né? Como uma coisa a se pagar, né? Para ter essa implementação, né? Esses indicadores que a gente falou, né? Mas isso gera benefícios financeiros também para a empresa, né? O que tu poderia dar de exemplo, digamos assim, além das oportunidades que vão gerar, né? Mas na prática, digamos assim. Sim, na prática, então, alguns indicadores ambientais, né? Tem muitas indústrias que a gente vai, a empresa não tem um indicador de consumo energético, por exemplo. Ela não sabe quanto ela consome de energia elétrica todo mês. Muitas empresas, elas falam, eu já estou no mercado livre de energia, tenho acesso à energia renovável. Tudo bem, energia renovável, ela vai ter uma emissão menor, mas não é zero emissão, né? Dentro, então, do Sistema Interligado Nacional, a gente tem várias fontes geradoras de energia, mas nem sempre vai ser zero. Então, ter esse cuidado de mostrar para a empresa quanto tu consegue produzir, quantas unidades tu produz do teu produto por ano, ou em toneladas, quantas toneladas tu produz por megawatt.
né? E trazer indicadores, quanto tu consome de água, tem a pegada hídrica agora, que a gente fala em pegada de carbono, algumas indústrias já estão olhando para a pegada hídrica. Quantos litros de água tu utiliza para produzir essa peça? Trazer esses indicadores, mesmo que a empresa não vá divulgar, mas ela tem que saber e ela começar a trabalhar para diminuir. Então, quando a gente olha para o inventário de carbono, por exemplo, muitas vezes as empresas têm medo, né? Ai, eu não quero saber quanto eu estou emitindo. E se for muito alto, porque não tem uma legislação ainda específica, né? E se eu estiver emitindo alto, eu não sei a empresa do Everton se ela está emitindo mais que eu. Então, tem empresas que têm receio de começar a contabilizar. E quando a gente mostra para eles que muitas vezes, em várias empresas aqui da nossa região, a maior emissão da empresa nem é o processo industrial. Se a gente vai numa usinagem, por exemplo, não vai ter muito, dentro do processo, a gente não vai ter grandes fontes de emissão de gás de efeito estufa. Talvez a maior emissão de uma usinagem seja o consumo de energia elétrica. E quando a gente tem esse consumo maior, a gente está emitindo CO2, porque essa energia foi gerada em algum lugar. Então, a gente tem empresas que, dentro do inventário de carbono, apresentou que 90% da emissão era energia elétrica. O que a empresa fez com esse dado? Buscou o banco para conseguir taxas e valores diferenciados para instalar placas solares, que a gente vê hoje que tem muito, né? Os bancos já estão oferecendo subsídios e elas conseguem juros, né, menores para instalar a placa solar. Instalando, a gente consegue ver no próximo inventário, no ano seguinte, que a emissão, ela diminuiu, porque eu consumi energia limpa, uma energia zero emissão que eu mesmo estou gerando. Então, quando a gente mostra isso para a empresa, que, claro, tem que ter algum investimento, né? Mas que se hoje fosse obrigatório compensar as emissões lá do escopo 2, que é energia elétrica, se fosse obrigatório compensar, talvez ela iria ter um custo anual alto também com essa obrigatoriedade. Em algum momento vai ser obrigatório. Para alguns setores já tem essa parte estabelecida. E tem empresas que a gente, olhando para os indicadores, então, de energia, de consumo de combustível, a gente consegue também observar que tinha algum vazamento de energia elétrica no sistema de ar comprimido, por exemplo. Então, a empresa, às vezes, a gente já viu clientes que tiveram uma redução de R$6.000 por ano na fatura de energia elétrica, porque ele tinha um vazamento e a partir do inventário, onde mostrou que a maior emissão é o consumo de energia elétrica, eles contrataram uma empresa especializada nessa parte energética, que eles vão na indústria, né, e olham onde tem vazamento, eles conseguem fazer aquela medição, né, por processo, por máquina, e identificando o vazamento, eles conseguem, então, consertar. Isso vai impactar na diminuição de custo para a empresa e também do inventário dela de carbono, para aquelas que já estão olhando para o inventário também. Então, muitas vezes a gente consegue reduzir custos e consegue também alcançar novos clientes, né? Porque sim, abrir oportunidades. Isso. E tem empresas também, sendo assim, bem sincera, né? Porque não é um romântico só falar de ESG. Claro. A gente tem que trazer resultado para a indústria. Mas tem muitas indústrias que eles falam. Eu sempre pergunto, por que tu precisa implementar o ESG, especialmente o inventário de carbono no ambiental? E eles falam, foi o investidor que cobrou. Então, o investidor está olhando, estou investindo no teu negócio, o que está sendo feito com os resíduos e o tratamento, né? O tratamento de efluente, como que eu quero que seja conduzido. E a emissão também. Então, muitas vezes, o mercado está cobrando da empresa. Então, se ela não trabalhar o ESG, ela vai perder mercado. Até isso é uma coisa que eu queria te perguntar, Kellen, tu que está no dia a dia fazendo essas implementações, fazendo esse trabalho, qual é o nível de maturidade, vamos dizer assim, das empresas da nossa região e também o que tu enxerga do Brasil como um todo? Quando eu falo em nível de maturidade, o quão avançado nós estamos nesse processo de implementação de ESG, se nós estamos começando ainda, se tu enxerga que nossa região, enfim, o Brasil como um todo,
está receptivo para isso. Qual é a tua visão a respeito disso? Olhando para a parte assim, de carbono, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente está atrasado olhando para os outros estados, porque eu trabalho desde 2012, 2013 com inventários, a maior parte dos nossos clientes são de fora do estado. E quando a gente sai para outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, o órgão ambiental já cobra o inventário atrelado à licença. São Paulo também, para alguns segmentos da indústria, né? No Paraná tem o selo Clima Paraná. Então a gente vê que os outros estados também estão fazendo, além de fazer o seu inventário, o inventário municipal, estadual, eles também começam a cobrar das indústrias. Mas aqui a gente tem algo assim que é muito... Nós somos muito rápidos também, né? A gente tem uma grande concentração, somos, né, um dos maiores polos de indústria, então a gente está conectado com empresas de fora o tempo todo. Então não vai ter diferença de uma empresa de Caxias, de Flores da Cunha, para uma empresa de São Paulo, porque muitas vezes a gente fornece para o mesmo cliente, né? Então, a gente vê que agora o que a gente não tem mais é aquele tempo da maturidade que tinha em anos anteriores. Quando a gente falava do inventário há uns anos atrás, a gente falava de olhar para a tua emissão, para a emissão só da tua produção. Hoje, os clientes de fora, especialmente fora do Brasil, eles já cobram que tu tem que mostrar a tua emissão e a emissão do teu fornecedor também. A gente é responsável por toda a nossa cadeia de fornecimento. E tudo isso começa a ser cobrado, então, de um cliente maior. Quando a gente vai solicitar um empréstimo no banco, a gente quer fazer um investimento numa máquina, eles já estão solicitando dados, né? Já está vindo muitos relatórios, muitos questionários para as indústrias. Algumas ainda não se ligaram que isso tudo é ESG. Então, a gente vai numa empresa, mas eu já preencho esse relatório porque eu forneço ou o banco me cobra. Se a gente vai acessar uma linha do BNDES, por exemplo, já tem linhas específicas que a gente consegue um juro menor para comprar uma máquina, para investir na empresa, se eu tenho meu inventário já. Se está enquadrado nessa... Isso, se tu já faz suas medições e se tu consegue reduzir de um ano para o outro, eles também conseguem te reduzir os juros, porque os bancos, as instituições financeiras também estão sendo como se fosse, eles são corresponsáveis, porque eles estão liberando crédito, né? Sim. Então, quando a gente vê algum escândalo de uma grande empresa poluidora, o banco também está sendo cobrado. Então, quem forneceu crédito para essa empresa que despejou... O ano passado a gente teve o cara lá do avião com o agrotóxico que não era liberado. Não sei se vocês lembram dessa história, que ele lançou agrotóxico. O banco foi responsabilizado, porque ele pediu um empréstimo para fazer aquilo. Então, ele não tirou o dinheiro do caixinha, né, da poupança dele. Sim. Então... um está cobrando do outro, é algo que está muito forte. Então, se eu não vou fornecer para a empresa do Wanderson, mas a tua empresa vai me cobrar algo nesse sentido. Se eu tenho um frigorífico, por exemplo, eu consumo muita água. Então, em algum momento eu vou ter que responder a questionários sobre a minha pegada hídrica, né? Todas as etapas, quanto que eu consumo, e as empresas precisam olhar para isso, porque muitas vezes a gente não tem medições por processo, por máquinas, e isso está sendo cada vez mais cobrado, né? Essa implementação, né, nas empresas, eu acredito que não seja um processo muito simples, né? Deve enfrentar bastante resistência, né? Tanto nem tu disse, chega numa empresa e fala, por exemplo, de ESG, o pessoal já diz, não quero nem saber disso, né? Mas que não. Muitas vezes talvez a diretoria queira implementar, mas o pessoal... Mas é que aí, Wandy, a gente falava até... Não era a respeito de ESG, nós estávamos falando a respeito, hoje na empresa mesmo, a respeito de cultura, né? Cultura dentro das empresas. Isso serve para qualquer coisa, né? Seja a cultura de gestão de pessoas, gestão financeira, de processo, tudo é cultura. Eu acho que para a implementação do ESG, tu tem que trabalhar na cultura. Né? Tu tem que começar aquela coisa de cima para baixo. Eu acho que esse é o ideal, né? No meu ponto de vista. Né? Mas um ponto que é muito interessante, até que nós falávamos anteriormente,
tudo se cria polêmica em cima de alguns temas. Então, por exemplo, o ESG, as pessoas falavam, e não tem problema nenhum em dizer, o pessoal politiza, tudo o pessoal politiza. Então, acaba desvirtuando, seja para um lado ou seja para o outro, o verdadeiro sentido daquilo que é a proposta. Sim. No meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Então, o pessoal utiliza, politicamente falando, para se promover de um lado ou de outro, no meu ponto de vista. Então, acho que essa resistência vem muito do nível de informação que o pessoal recebe. Então, aquela coisa, ESG é coisa de esquerdista. O cara que é de direita vai dizer, eu não quero isso aí para mim. Então, esse nível de politização que a gente tem que talvez prejudique realmente o andamento de algumas coisas. Não estou falando só de ESG, de outras coisas também, né? Não sei se essa é a tua percepção também. Eu acho que tu tocou num ponto importante. É a comunicação. Às vezes a gente tem a dificuldade de comunicar também da maneira correta. Ou não tem o tempo que gostaria com alguns empresários, né? Em algumas reuniões, às vezes, tu não consegue explicar. Por exemplo, tem empresas que não venho falar do ODS ali, não quero falar sobre diversidade, porque eles já levam para um caminho ou porque ouviu de outra forma, né? Mas o que é a diversidade dentro do nosso negócio, da nossa empresa? É olhar para todo mundo e todos que estão ali, que eles se sintam bem por estar ali. A gente falou antes sobre na entrada ali, estava conversando com o Wanderson sobre... Teve um episódio que foi falado sobre as pessoas portadoras de deficiência na indústria, né? Então, a empresa, ela tem que cumprir com uma cota, né? Ela faz isso nem sempre porque ela é boazinha. Ela tem que cumprir. Aí, é aquela que precisa lá de 5 pessoas, ela vai colocar 5. Mas as 5 pessoas que vão chegar para trabalhar, elas vão ter um ambiente adequado, elas vão conseguir um lugar para sentar, né? Elas vão se sentir bem com os colegas, ou vai ter uma pessoa que tem o corpo diferente ou algo diferente. Eu gosto de piercing. Na minha época, meu Deus, uma tatuagem tu tem que esconder para chegar na indústria, né? E a gente viu muito da evolução. Hoje a gente já vê que tá diferente, mas tem temas que às vezes a empresa ela não quer abordar porque ela acha que vai ir para esse lado, né? Que tem sempre os oportunistas. Oportunista em tudo que é lado, né? Então, o problema são os oportunistas. E isso até, essa questão da diversidade, até tu comentou antes, né? Que eu achei bem interessante, que realmente, quando tu fala em diversidade, logo vem algumas questões relacionadas a gênero, enfim, e tal, né? Mas até a questão de gerações, né? Tu ter a diversidade de pessoas mais velhas, mais novas, né? Esse choque tá conseguir fazer, né? essa gestão de gerações dentro de uma empresa também é uma questão de diversidade, né? Isso. E quando a gente implementa essas práticas de ESG, quando a gente fala sobre as ODS, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, se a gente for olhar numa empresa, quando a gente inicia, por mais que tu vai falar só sobre ESG, tu tem que tentar trazer pessoas-chaves de todas as áreas. Então, se eu vou fazer o inventário da empresa, eu preciso saber consumo de combustível, consumo energético. Seria o ideal ter alguém ali de compras, de suprimentos, alguém da parte energética mesmo. Tem indústria que já tem, né? Um setor que cuida só de consumo, de como produzir mais, consumindo menos. Não só a pessoa da área ou ambiental ou do RH, mas juntar todos. Porque eu lembro de um cliente que a gente teve aqui da região, que a pessoa do RH falou: a gente tá numa época agora que tem o Outubro Rosa, né? E ela tava fazendo uma campanha dentro da indústria, onde eles teriam lá um dia inteiro, seria um sábado, e ela me disse: eu tô com um problemão aqui, porque eu tenho que convidar só os homens, só as mulheres. Os homens eu não devo convidar. Não, só as mulheres, tá. Mas eu tenho funcionários que eles não se identificam como homem. Eu vou chamar eles para o evento do câncer de mama ou não? Se eu chamar, e ela falou,
resolve pra mim. Ela disse, se eu chamar, ele pode se sentir ofendido. Se eu não chamar também. Se eu chamar, outro setor não vai... Daí veio o pessoal da segurança. Então tá. Num acidente de trabalho, a gente tem um procedimento com as meninas e com os meninos. Como que eu vou agir com o fulano? Então, ele vai ter que se adaptar, ele vai ir conversar com as pessoas, porque tem esse tabu, né? O Everton, ele é diferentão. Eu não quero nem falar com ele. Daí eu falo só com o Wanderson. Mas já perguntou pra ele, né? Como que tu se sente na empresa? Teve algo que tu não gostou, que a gente poderia melhorar para que o funcionário consiga produzir mais também? Né? E muito do que a gente via no passado na indústria não está mais sendo aceito, não vai mais ser aceito. Então, se a gente for conversar com o setor de RH, o pessoal está enlouquecido com tudo o que está acontecendo na fábrica, porque as pessoas não estão mais aceitando, né? Claro, aí, como tu falou, tem aqueles que vão para um lado, né? Que a empresa também tem que dar conta de tudo. Mas a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho também, né? E, em algum momento, alguém vai me cobrar. O que tu tá fazendo pelo teu funcionário? Que outra parte dentro de governança, dentro do social. Como que a empresa tem um canal de denúncia, por exemplo? A tua empresa tem um canal de denúncia? Tem. E como que ele tá? Tá ótimo, não tem nenhum ainda. Né? Ou quem recebe a denúncia, se eu for reclamar de um diretor, de alguém, vai pro diretor, né? Vai pro diretor e depois é rua. Depois é rua. Então a gente tá difícil pra indústria dar conta de tudo isso, mas a gente precisa mudar a consciência, como né? tu disseste antes o exemplo, né? A caixinha de sugestão e reclamação embaixo de uma câmera. Isso acontece, e às vezes nem é por mal, mas ficou ali num ponto que ninguém vai reclamar, né? Exato. Porque ela tá num lugar que não... Ou um site, um link que não funciona, né? Vai para acesse um formulário que tu vai clicar ou a caixinha de sugestão que ninguém olha. Que ninguém olha, né? Acontece... Quase sempre. É raro, mas acontece sempre. Acontece, a gente vê. Em algum momento a gente vai ser cobrado, né? Mas eu acho que esse é o ponto, né, Kelly? Eu acho que... acredito que... Tu falaste bastante de cobrança, né? Que as empresas estão sendo cobradas, mas eu acho que a gente tinha que trabalhar num sistema inverso, né? Ser prático. E principalmente de educação, de educar, né? Não, porque culturalmente no Brasil existe punição e não educação, né? É o velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, mas no Brasil isso não acontece. A prevenção, o nível de investimento em qualquer coisa em prevenção é muito menor do que em tratar, né? Então, por isso que eu acho que parte muito mas aí tem que ter maturidade para entender o que são as coisas. Porque, infelizmente... ainda nós não temos, talvez, para alguns temas, maturidade para tratar, né, de uma forma racional, vamos dizer assim. E até uma questão que é muito comum na indústria é a questão ambiental, né? Tu tem que ter uma licença, né, ambiental e tal, mas em muitas empresas esse trabalho é terceirizado e simplesmente é para cumprir protocolo. Exatamente. Eu não sei o porquê disso. Eu só pago para alguém fazer e tem lá. Eu tenho a minha licença para trabalhar. Então é uma questão realmente de informação, de mudança de mentalidade, de mudança de cultura, né? Que é necessária, né? Até porque, né, Guilherme, assim, a gente está vendo isso é outra coisa, o pessoal acha que as coisas que estão acontecendo no mundo é obra do acaso. Sim. Né? Todas as catástrofes que nós estamos... tem gente que exagera, obviamente. É isso que eu estou falando, dos oportunistas e dos radicais para qualquer lado. Mas é óbvio que nós temos que olhar para o meio ambiente, né? Isso não é... Tem recursos, por exemplo, do nosso segmento, que são recursos finitos. Então, se nós falávamos no episódio anterior e em outros, são recursos finitos. Se acabar, não tem mais, e aí faz o quê? A gente precisa ver novas formas, né, de ser produtivos e não pensar só, agora eu vou fechar a minha empresa porque eu estou poluindo. Ou a gente já participou de alguns projetos de ESG, onde a gente, assim, buscando empresas para participar do projeto e de ouvir assim,
Na real, eu tô tentando pagar a folha dos funcionários todo mês. Eu nem quero ouvir falar de ESG, né? Eu não tô conseguindo mandar tratar meu efluente. Essa é a realidade de muitas empresas, né? E a gente vê que algumas foram impactadas com o que a gente viveu no ano passado, em maio, né? Da enchente, que a gente acha que não vai impactar o nosso negócio, que a gente não precisa olhar para isso, mas sim. Então, a gente precisa olhar para qual é o nosso impacto e o que eu vou fazer se faltar água e eu preciso de água no meu processo. Tem empresas que estão sediadas em regiões que tem seca e elas utilizam muita água. Como que elas vão se adaptar? A gente precisa olhar para isso também, né? E em algumas indústrias, voltando ali, eu estou preocupado em pagar minha folha de pagamento. Tá, mas por que tu chegou até aí? O que está acontecendo? Talvez seja algo lá no processo que tem como a gente resolver, como a automatização, trazendo, até saindo para conversar com outros empresários, né? Ou escutando aqui as dicas que vocês trazem. O que o pessoal está fazendo na outra empresa? Às vezes a gente fica trabalhando, produzindo no nosso quadradinho e não sai também para buscar ajuda, né? Então, tem muita coisa acontecendo, tem muitas oportunidades para as empresas conseguir financiar esses trabalhos. Não é que tudo é investimento, tudo é custo, né? E o que a gente vê também dentro das indústrias, antigamente, né? Que eu sou mais das antigas, então eu falava sempre com a área ambiental. Quando ia lá, desde quando eu trabalhava com a amostragem nas chaminés das empresas. A área ambiental é aquela pessoa que está lá triste, né? Que só tá ouvindo, muitas vezes alguém da qualidade ou segurança do trabalho que cuida, né? É o custo da empresa. Então, para onde vai a verba primeiro? Segurança do trabalho é importante, ambiental vai ficando. E agora a gente já tá vendo outra forma. Nas empresas já tem empresas que já olham para sustentabilidade, já não é só trocar o nome, mas é a visão que a empresa tem daquele setor. Então, a gente começa a ver, assim, que no passado, a área ambiental, quando que tu vai me cobrar o trabalho? Pode ser no outro mês, porque eu tenho uma verba exata para trabalhar mensal ou a verba do ano. Era tudo mais reduzido e agora a gente vê que é o setor que está recebendo mais investimento também. E o que tu comentou antes sobre ter que vir de cima, está acontecendo bastante, né, nos últimos meses, de os donos da empresa chamar. Já tive clientes que em Mercopar tentei conversar, eu sempre ia na pessoa da área ambiental e a pessoa, não, a gente não acha importante, a pessoa que decide se é importante, né, e a mesma empresa, depois de 2 anos, o diretor chama, eu quero investir em ESG porque eu vendo para uma empresa de fora. E eu vi que eles estão cobrando. Ainda não me cobraram, mas de outros setores da cadeia eles já cobraram. Eu quero entender como que eu posso ser competitivo, o que eu posso fazer que os outros não estão vendo. Então, essa visão está vindo mais forte na nossa região, né? O vizinho lá, que também a gente tem muito disso, né? O vizinho fez. O que é essa certificação? Imagina que acontece né? isso. Que certificação é essa que ele fez e eu ainda não tô sabendo, sabe? E tem também todo um cuidado com certificação, né, gente? A gente tem que olhar muito para isso que não é qualquer certificado que eu vou te apresentar que tu tem que aceitar também. Que às vezes tu vai numa empresa, eu não preciso fazer meu inventário porque eu já tenho certificado que diz que eu reduzi 200 toneladas de carbono. Por que eu vou fazer esse tal inventário, né? Esse certificado, ele tem rastreabilidade, a gente, né? Quem entregou? Porque não sou eu, a Kellen, que vai emitir o certificado para ti. Então, tem que ter esse cuidado e volta na comunicação e no conhecimento, né? De as empresas olharem, então, vou investir na ESG. Aí, saber aonde investir, quem trazer, né, para a empresa. Porque a gente também vê muita indústria daqui da região que foi investido muita grana no passado. Por exemplo, Kellen, tu vem falar em inventário de carbono. Eu já investi uma grana em crédito de carbono e o pessoal sumiu. Então, são assuntos polêmicos, né? Quanto mais conhecimento a gente conseguir trazer, é melhor. E normalmente os pioneiros
às vezes tem algumas experiências frustrantes, né? A gente vê Antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez a Verus. Então, quer melhorar a produtividade da sua empresa e controlar a sua produção de ponta a ponta em tempo real? Então, você tem que conhecer a Verus. A Verus conta com um moderno sistema MES e agora com a inteligência artificial, que é a Verônica. Então, entre em contato com a Verus, né? Porque a Verônica também é um gerente de produção, gerente industrial na palma da mão. Em tempo real, você consegue ter todas as informações aí da cadeia produtiva dentro da sua empresa. Isso aí. Também estamos contando com o apoio do Grupo Altec. Com 23 anos de história, o Grupo Altec é referência no segmento de máquinas operatrizes e soluções industriais. Ela conta com um ecossistema completo de recursos para potencializar a produtividade da sua indústria. O Grupo Altec é seu parceiro ideal de negócios. Isso aí. Em contato para saber mais também. Isso aí. E juntamente com esse time de patrocinadores, nós temos a S-Tools Ferramentas, que é distribuidor de ferramentas para usinagem, então focado em melhoria de processos, produtividades, onde a S-Tools é distribuidor oficial da marca Tungaloy NTK aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Então, se você quiser ter acesso aí a ferramentas de alta qualidade para melhorar sua produtividade e, consequentemente, performance e rentabilidade, entre em contato com a S-Tools. Todos os nossos apoiadores buscam aumentar a produtividade, reduzir os usos de recursos, né? Até uma questão que tu falaste antes, né? A questão de consumo de energia. Muitas vezes uma máquina mais antiga, com um motor daqueles bem antigo, vai consumir, 10 vezes mais energia que uma máquina moderna, né? A questão da eficiência também das ferramentas, né? A parte dos processos, tu aumentar a tua produtividade através do gerenciamento mais inteligente, né? Vai economizar recursos produzindo mais com menos, né? Isso. E por isso é tão importante medir, né? A gente implementar esses indicadores, porque senão tu não consegue, muitas vezes, mensurar tudo que já foi feito até na empresa ou que a gente está fazendo a cada ano, né? A gente tinha muito na indústria os círculos de controle de qualidade, lembra que, né? Tudo isso a gente pode atrelar a indicadores ambientais, a indicadores sociais também. Quando a gente olha para o consumo energético, a gente consegue mostrar muito que a empresa reduziu de emissões, reduziu de consumo. E agora até lembrei que quando eu trabalhava na indústria, a gente consumia aço, né, na produção. E eu lembro que o pessoal tinha um caixinha que eles usavam na venda da sucata, e ainda tem, né? A venda da sucata do aço vai trazer o dinheiro do caixinha para o churrasco de sexta-feira. Então, assim, a gente queria que tivesse sucata, né? A ideia era ter a sucata, porque senão não ia ter o caixinha. Então, é olhar, assim, de uma outra forma para coisas simples que a gente faz e não se atenta. Que, na verdade, a gente compra o aço com valor bem alto e a gente vende feliz a sucata, né? Pro caixinha do churrasco. Então, o que a gente tem é o caixinha, né? Não vamos tirar. Uma das empresas vão ficar louca contigo, né? Vamos. Que a gente tem o caixinha, mas para aquilo que a gente consegue reduzir, para que a empresa olhe de uma forma diferente. Não vale jogar peça morta, né? No meio dos catas. Não vão brigar comigo. Mas era algo que a gente fazia e a consciência, né? Despertar, assim, eu posso fazer de uma outra forma, pensar na economia circular, que o meu resíduo pode sim gerar, né, ser matéria-prima de outro, mas pensar em como reduzir, né, a geração da sucata, do resíduo, como que eu posso ser mais competitivo. Porque se eu estou medindo isso, a gente consegue gerenciar. Então, ali com a Vero ali, que eu não conhecia, né? Vou pesquisar mais, porque muitas vezes a gente consegue mensurar e mostrar para a empresa tudo que ela está ganhando, né? Isso também é ESG. Então, ESG não é nada, o que eu queria deixar assim, né? Não é nada assim, nossa, é só para empresa grande. Na verdade, as empresas menores, as pequenas, elas conseguem ser mais competitivas quando elas começam a implementar. Porque é muito mais fácil para uma empresa pequena, por exemplo,
que emite lá 5 toneladas de carbono por ano, é muito mais fácil para essa empresa ser carbono neutro e conseguir uma certificação do que uma grande indústria que emite lá 30 mil toneladas. Se a gente for olhar que para compensar cada tonelada de crédito de carbono, cada tonelada de carbono em créditos, 1 tonelada custa lá R$100 se for um projeto na Amazônia, ou R$20, dependendo. Mas assim, cada tonelada tem um valor para compensar. Uma empresa que emite 5 toneladas, ela consegue fazer isso todos os anos. Ela consegue implementar várias práticas e se tornar mais competitiva no mundo dentro dos fornecedores de uma grande indústria, né? Então, a gente consegue muitas vantagens através do Sebrae. O Sebrae agora lançou com a BNT um programa nacional onde vai ter a certificação, eles vão oportunizar a certificação ESG para as pequenas indústrias. E se aproximar das entidades também, que eles vêm fazendo um trabalho dentro dessa visão do ESG, da descarbonização, porque está vindo muita verba de fora para a gente conseguir investir. Até a Nova Indústria Brasil, ali um programa do governo federal, está trazendo muito recurso, né, para esse caminho. Para esse caminho, isso. Para nós é uma realidade bem... Parece distante, né? Tu olha lá as propagandas do governo, inovação, sustentabilidade, a indústria, sei lá quais são os pilares, né? Mas parece uma coisa totalmente distante da realidade da maioria das empresas, né? Mas talvez é porque falte conhecimento para nós. Né? Isso. A gente tem que apostar nisso. Nós somos capazes de ser competitivos também. Ótimo, legal. Então. Teria muito assunto aqui. Tem bastante. Se deixar. Mas quem quer saber um pouco mais também desse assunto, né? No nosso... Na descrição do vídeo vai estar ali também os contatos, né, da Kellen, né, da APQ, né, também, né? Isso. Acho que é bem importante, né? Kellen também tem poder acompanhar no Instagram, tem bastante coisa no Instagram dela também. LinkedIn, né? A gente tenta, né, atualizar tudo. Então, pessoal, acho que é um assunto que todos nós, enquanto indústria, nós temos que voltar os olhos para isso. Porque talvez seja esse o diferencial nosso do futuro. Exato. Talvez competir por preço com a China a gente não vai conseguir, né? Isso. talvez em boas práticas, né? Agregar valor, né? Exatamente. Então, mas eu acho que é muito daquilo que a gente falou durante o episódio, que é da mentalidade. A gente precisa ser um pouco mais receptivo para as coisas, né? Mais aberto às novas práticas, às novas tendências. A gente tem que ser menos... não é radical a palavra, mas menos tradicional, exatamente. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de te agradecer pela presença. Obrigada. Foi muito bom o nosso bate-papo, passou rápido. Então, quando o assunto é bom, passa bem rápido. Não que os outros não foram, todos foram bons. Por isso que passa rápido mesmo. Então, muito obrigado, Kellen. Foi um prazer te receber e esperamos que a gente consiga despertar alguns insights aí no nosso público também. Eu quero agradecer, porque eu falei como o Wanderson no início, o podcast de vocês está fazendo um trabalho de ESG, né? Eu fiz um link de todos os episódios, quais ODSs ele está abordando, qual que olha para o ambiental, para a inovação, e é o que vocês estão fazendo ESG acontecer aqui também, da forma de vocês, que é a melhor forma, trazer o conteúdo, trazer oportunidades. Daqui a pouco alguém vai estar ali assistindo, ouvindo, eu vou olhar para isso aqui, vamos ver se o que ela falou faz sentido e vou buscar uma linha de crédito e tentar trazer oportunidade para o negócio, assim, para que a gente tire vantagem, porque nós somos competitivos, a gente tem tudo, só falta o conhecimento e de repente dos profissionais trazerem de uma forma mais simples também, né? Dependendo da indústria que a gente vai trabalhar, a gente mostrar o que faz sentido para o teu negócio, né? O que tu precisa agora. E dentro do ESG a gente tentar fazer esse link, então, para que a nossa indústria cresça cada vez mais. É isso aí. Obrigada. Bom, então, gostaria de agradecer também a todos vocês que acompanharam, né? Se inscreve lá no canal, curte, compartilha, deixa seu comentário também. Deixa aí o comentário que esse assunto é bem importante. Certo, gente? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.